capítulo na longa história de guerras e conflitos, tudo nesse pedaço de terra. Para variar, tem muita gente por aqui no Brasil, do outro lado do mundo, sentado de boa no sofá, sem muito entender o que está acontecendo, ou as coisas que já passaram, e falando como se fosse algo simples. Como eu já visitei a região e tenho amigos tanto judeus quanto palestinos, tudo gente boa, eu senti que eu deveria, mais uma vez, explicar para vocês a origem de Israel e Palestina, e por que tem tanto conflito hoje em dia. Sem muita enrolação, bora lá! Alô, alô, YouTube! O Estado de Israel de hoje em dia é na verdade bem novo, criado em 1948. Mas a história dos judeus, israelenses, palestinos, ou seja, os povos que habitavam esse pedaço aqui de terra, vai bem longe e é bem complicado. Principalmente porque é uma terra considerada sagrada por 3 religiões diferentes: islamismo, cristianismo e judaísmo. Então como que tudo começou? Bem, alguns falam que a Bíblia ou o Torá já são suficientes para poder explicar a origem do povo judeu, e o Alcorão para explicar a origem do povo árabe. Outros somente aceitam evidências arqueológicas mais concretas, e tem gente que acha que é uma mistura dos dois. Bem, de acordo com as escrituras, o povo judeu é descendente de Abraão, que vivia na Mesopotâmia, e recebeu a promessa de Deus para herdar a terra de Canaã, que é esse pedaço de terra aqui. Seus descendentes, com o tempo, acabaram formando 12 tribos diferentes, que por alguns motivos muito longos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, foram parar no Egito. Aí eles foram escravizados e libertados depois por Moisés, que os trouxe de volta para Canaã, onde eles tiveram que conquistar o povo que morava lá. Aí depois de um tempo, se estabeleceu o reino de Israel, com os 6 famosos, como Davi e Salomão, e eles construíram esse templo aqui. Mas o reino acabou se dividindo. No norte ficou o reino de Israel, com a maioria das tribos de Israel, e a capital sendo em Samaria. E no sul ficou o reino de Judá, com Jerusalém a sua capital, e a maioria sendo o pessoal dessa tribo aqui. Daí que vem o nome judeu, e também o nome da religião, judaísmo. Lá por 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, lá do norte, e sobrou só Judá, que foi conquistado um pouco tempo depois pelos babilônios. Os babilônios destruíram o templo e levaram vários judeus cativos com eles. Aí quando os persas assumiram, eles deixaram os judeus voltar para Jerusalém e reconstruir outro templo. E é aí que mais ou menos o Velho Testamento termina. Algumas versões da Bíblia, que tem alguns apócrifos, e também o Torá, eles contam um pouquinho depois, sobre, por exemplo, como que os judeus acabaram expulsando os gregos que estavam profanando o templo lá em Jerusalém, na revolta dos Macabeus.